Hora de falar sobre Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, que vive grande fase, são 12 jogos sem perder. Tem como uma das grandes características o fato de trabalhar alucinadamente. São comuns as presenças do Leonardo Jardim por pelo menos 12 horas por dia, carga de trabalho extraordinária que ele mesmo se impõe. O Leonardo Jardim é quase sempre o primeiro a chegar à Toca da Raposa por volta de 7, 7h30 e ele nunca vai embora antes das 8 da noite. Inclusive, é um dos últimos a ir embora. Ele e seus auxiliares passam o dia no Cruzeiro estudando sobre adversários, sobre treinos, sobre as condições do clube, sobre possibilidades de melhoria. E essa dedicação tem tudo a ver com o trabalho dos técnicos portugueses. Vários dos portugueses que por aqui estiveram têm a carga horária como sua grande marca. Importante contar também que treinadores brasileiros que em outros tempos fizeram enorme sucesso, como Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Celso Rotti, entre outros, tinham condições e características de trabalho bem diferentes. Em geral, chegavam meia hora, 40 minutos antes do treino e pouco depois da atividade já iam para casa, não ficando mais do que um período no clube. Essa situação mudou radicalmente e até os técnicos brasileiros da nova geração já têm muito mais dedicação. Rogério Ceni, Felipe Luiz, Barbieri, Fernando Seabra, entre outros, todos ficam pelo menos 10, 11 horas por dia. O Cruzeiro completando hoje uma semana do período de férias e a diretoria dando sinais cada vez mais claros de que a janela do Cruzeiro será realmente de poucas contratações. Claro que o Cruzeiro vem conversando com alguns nomes apareceram, já foram até aí ficando em segundo plano. Teve o Valentim Gomes, o Vitor Gabriel, um zagueiro que o Cruzeiro mantém o interesse, conversa com o Internacional. Aí teve o Rinestrosa, que teve uma pedida muito alta, e isso afastou também uma chance de contratação, mas tudo vem mostrando também que o Cruzeiro vai buscar poucas contratações nessa janela, como quer o técnico Leonardo Jardim. Uma informação que a gente trouxe ontem e é importante é que é o seguinte: o Cruzeiro não tem um valor definido para investimento. Claro que o Pedro Lourenço não vai sair gastando de qualquer jeito, mas tendo o aval do Leonardo Jardim, do gerente de scouting, o Joaquim Pinto, o Cruzeiro pode fazer investimento importante nesta janela. Se o Leonardo Jardim, com todo o departamento de futebol, se eles definirem que o jogador ele pode ser contratado por 5, 7, 8, 10 milhões de euros e que vai dar retorno técnico imediato e no futuro um retorno financeiro, o Cruzeiro pode sim fazer esse tipo de contratação, mas repito, serão poucas, principalmente com aqueles alvos já estabelecidos, um zagueiro canhoto, pelo menos um atacante de beirada, e aí depende de outras movimentações no elenco. Por exemplo, se o Lautaro Dias deixar o Cruzeiro, tem muita chance do Cruzeiro buscar mais um atacante aí com aquelas características de Caio Jorge. Mas sobre Lautaro, sobre Gamarra, ainda nenhuma negociação mais firme para a saída desses jogadores, por mais que tenham perdido espaço aí com o técnico Leonardo Jardim, e o caminho natural seria de uma negociação nesta janela do meio do ano. Fabrício Peralta acertando os últimos detalhes, documentação trocada, sendo emprestado ao Cerro Porteño, contrato de 1 ano, o Cerro assume o salário do jogador e o Cruzeiro não vai colocar opção de compra. O Cerro terá uma preferência, caso chegue uma proposta aí no meio do caminho, o Cerro pode exercer uma preferência de comprar o atleta. Caso contrário, o Cruzeiro fica livre para negociar o jogador no mercado. E muita gente perguntou sobre o Tevez, se tem alguma possibilidade de, nesse retorno ou saída do Gamarra do Atlético Paranaense, dele retornar ao Cruzeiro. Isso não é discutido no momento, até porque na negociação do Tevez, quem veio para o Cruzeiro foi o Gamarra, que é um jogador que pode realmente deixar o clube nesta janela, mas o Cruzeiro aguarda a definição do Atlético Paranaense e o Tevez não teria relação nesta história. Tem uma opção de compra, inclusive, estabelecida no contrato do Tevez lá no Atlético Paranaense. Hoje, o cenário vai apontando aí que a história não deve ser discutida no momento, porque o Atlético Paranaense vem mal na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e aí deve deixar isso para o final do ano. Uma semana de férias. Na outra sexta já tem a retomada do Cruzeiro aos treinamentos na Toca da Raposa 2 e no início de julho, você já sabe, é a Vitória Cup
com transmissão com imagens aqui na Samuca TV, lá no Espírito Santo. Tá falado, pessoal? Bora trazer novidades sobre Léo Jardim, goleiro do Vasco, cuja renovação de contrato segue emperrada. A presença de Admar Lopes, o novo executivo de futebol do Vasco, tem causado esperança no torcedor cruzmaltino. É que o Admar já trabalhou em 2 clubes diferentes com o Léo Jardim no futebol europeu. E o Admar vai propor ao Léo Jardim a prorrogação do contrato com uma multa um pouco mais barata. Não seria uma multa baixa, mas uma multa mais acessível, que permitiria ao Vasco, em caso de negociação, receber algum dinheiro. Léo Jardim, que é alvo de Palmeiras, Cruzeiro, entre outros clubes, dá para dizer hoje que o Léo Jardim está entre os principais jogadores da posição. Já foram 4 propostas feitas pelo Vasco e recusadas pelo goleiro. A última delas, coisa de 10 dias, R$800 mil por mês. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Léo Jardim ganharia basicamente a mesma coisa do Verratti. O Léo Jardim disse não. É que além da questão financeira, o Léo também gostaria de fechar com um clube que brigue por títulos e nesse momento ele não vê essa perspectiva, pelo menos a curto prazo, no cruzmaltino. A presença do Admar, como eu contei, causa esperança num acordo, mas é só importante lembrar que como o Léo Jardim ainda não cumpriu os 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, seu vínculo não foi prorrogado de forma automática como prevê o atual contrato. Dessa maneira, a partir de 1º de julho, se ele quiser brigar na justiça, dá para imaginar até o Léo Jardim assinando um pré-contrato com outro clube e depois correndo o risco de ter seu contrato prorrogado com o Vasco, o que causaria enorme confusão nos tribunais. Preciso falar agora sobre Inestrosa, Cruzeiro e Botafogo, os principais clubes brasileiros interessados na aquisição do colombiano de 22 anos de idade, recuaram nas tratativas. Tudo por causa da intransigência do Atlético Nacional, o clube que detém 50% dos seus direitos econômicos, está fazendo uma série de exigências, entre elas pagamento de 10 milhões de dólares. O Atlético Nacional também quer ficar com 20% da mais-valia, ou seja, 20% de um lucro de um clube brasileiro quando da venda do Inestrosa para outro time. Para piorar, o Atlético Nacional ainda exige que esse clube brasileiro que quiser ficar com o Inestrosa aceite que ele permaneça na Colômbia até dezembro desse ano. Diante desse cenário, Botafogo e Cruzeiro recuaram e estão desistindo da contratação. É por isso que o Botafogo passou a negociar com o Júnior Santos. Dá para dizer até que o Júnior Santos vê com bons olhos a volta ao Botafogo, mas o Galo já recusou 2 propostas. A primeira na quinta-feira, a segunda nessa sexta-feira. O Botafogo insiste na contratação até porque o Galo ainda não pagou absolutamente nada dos quase 8 milhões de euros fechados no acordo de janeiro. Só para completar, uma última do Cruzeiro, volante Wallace, que foi contratado na temporada passada por quase 40 milhões de reais, recebeu recentemente uma oferta de um time da Ásia. Raposa recusou o acordo. O Wallace também disse que não quer sair de Belo Horizonte. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.